Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo sobre futebol. Desta vez, vamos falar de dois campeonatos estaduais, o Campeonato Cearense e o Campeonato Catarinense, que teve suas rodadas completas neste último final de semana. Então, se você é de um desses estados, do Ceará ou de Santa Catarina, veja esse vídeo que aí você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesses dois campeonatos. Se você é apenas um amante do futebol e não é de nenhum desses estados, fique aí com a gente também. Eu convido você a conhecer melhor o que está acontecendo no Campeonato Cearense e no Campeonato Catarinense. Vamos começar então, pessoal, aqui com o Campeonato Catarinense de Futebol. Primeiro jogo desta rodada de final de semana, Concórdia contra Figueirense. Esse jogo foi no sábado e o Concórdia recebeu o Figueirense, venceu e assumiu a liderança do campeonato. O único gol do jogo foi marcado no primeiro tempo, aos 43 minutos, por Ares. O Figueira continua sem vencer na competição, 2 empates e 1 derrota, e olha, ainda não marcou gol o Figueirense. Vamos então para o próximo jogo, Avaí e Barra. Olha só, ainda no sábado esse jogo, lá na ressacada, o Avaí bateu Barra. Copete abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo e no segundo tempo, Bruno Silva fechou o placar, marcando aos 34. Primeira vitória do Leão da Ilha no campeonato. Então vamos seguir com o próximo jogo. Olha só o Marinheiro, hein? Marcílio Dias contra Próspera. Agora esse jogo já no domingo, o Marinheiro fez um belo primeiro tempo e derrotou o Próspera por 3-0 lá na cidade de Itajaí. Douglas Packer abriu o placar aos 4 minutos de jogo, Moisés aos 37 e Clenison aos 39 minutos, tudo no primeiro tempo da partida. No segundo tempo não teve gols, o Próspera perdeu mais uma, é o Lanterna com 3 derrotas em 3 jogos disputados. Vamos passar aqui a página e ver mais 3 jogos aí do Campeonato Catarinense. Chapecoense e Juventus, jogo lá no domingo na Arena Condá. A Chape fez valer o mando de campo e venceu o Juventus de Jaraguá do Sul. Logo aos 6 minutos de jogo, Roger marcou contra e Perotti marcou mais um para a Chape aos 32 minutos já da etapa complementar. A Chapecoense lidera com 100% de aproveitamento, já o Juventus ainda não venceu no Catarinense. Vamos para o próximo jogo, Camboriú e Joinville, grande vitória do Cambura. Esse jogo também foi lá no domingo, o gol da partida foi marcado por Juliano aos 19 minutos do primeiro tempo. O Camboriú está bem no campeonato, já o Joinville não começa bem o ano, já tem 2 derrotas e 1 empate aí no campeonato. E finalmente chegamos ao último jogo aí dessa que é a terceira rodada do Campeonato Catarinense, Hercílio Luz contra Brusque. Grande vitória aí do Hercílio Luz, o time também tem 100% de aproveitamento no campeonato. Jogo lá na cidade de Tubarão no último domingo, Vitinho fez 1-0 para o Hercílio aos 3 minutos de jogo. Aos 22, Tito de cabeça ampliou para os donos da casa. Ainda no primeiro tempo, o Brusque perdeu um pênalti. Final do primeiro tempo, 2-0 para o Hercílio Luz. Aí, amigo torcedor, você pensa, vitória garantida. Olha o que aconteceu no segundo tempo. Alexandro diminuiu aos 9 e aos 40, Zé Matheus chutou de fora da área e empatou tudo. Porém, amigo torcedor, um minutinho depois, aos 41 minutos do segundo tempo, Luan marcou o gol da vitória do Hercílio Luz, do time da casa. Final de jogo
3-2 para o Leão do Sul em grande partida aí dessa terceira rodada do Campeonato Catarinense. Vamos ver aqui, ó, como que tá a classificação. Chapecoense lidera com 9 pontos, o Hercílio Luz também 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. A Chape ganha aí no saldo de gols. Depois, em terceiro, Concórdia e em quarto, o Camboriú com 7 pontos. Na quinta colocação, Marcílio Dias com 5. O Avaí chega na sexta colocação com 4 pontos. E depois, em sétimo lugar, Brusque e em oitavo, o Figueirense, ambos com 2 pontos. 8 equipes se classificam para a segunda fase aí do Campeonato Catarinense. Em nono lugar, o Juventus com 1 ponto. Em décimo, Joinville com 1 ponto. Em 11º, já na zona de rebaixamento, o Barra também com 1 ponto. E na lanterna da competição, o Próspera, que não marcou pontos ainda, em 3 jogos, perdeu as 3 vezes. Então tá aí, essa é a classificação do Campeonato Catarinense atualizadinha aí para você. Vamos com mais informações. Aí a gente tem os ataques da competição, né? O melhor ataque da competição está com Hercílio Luz e Marcílio Dias, já fizeram 5 gols no campeonato. Depois Chapecoense e Concórdia fizeram 4 gols. Já as equipes do Barra, do Figueirense e do Próspera ainda não balançaram a rede nos 3 jogos que disputaram no campeonato. Falamos de gols marcados, agora vamos para os gols sofridos. Olha só, melhor defesa até agora, Camboriú e Chapecoense, que ainda não tomaram gol nos 3 jogos que disputaram. E depois, lá embaixo, as piores defesas, Juventus e Próspera, que já tomaram 5 gols aí até agora. A média de gols continua baixa no Catarinense, apenas 27 gols em 18 partidas, uma média de 1,5 gols, uma média de 1,5 gol por jogo. Os mandantes fizeram o dobro de gols do que os visitantes. E para finalizar, a próxima rodada aí do Catarinense. Jogos na quarta-feira, dia 2, Barra recebe o Concórdia, Juventus recebe o Avaí, Próspera pega a Chapecoense. Ainda na quarta-feira, no dia 2, Brusque recebendo Marcílio Dias e na quinta-feira, no dia 3, Joinville contra Hercílio Luz e o Figueirense recebendo a equipe do Camboriú. Ok, amigo torcedor, esse então foi o Campeonato Catarinense de Futebol. Agora vamos falar do Campeonato Cearense. Campeonato Cearense de Futebol, todos os jogos aconteceram no domingo. Primeiro jogo, Atlético Cearense e Maracanã. Jogo realizado, portanto, neste domingo, lá no estádio Domingão, em Horizonte, e o Maracanã venceu mais uma vez o Atlético, que fica agora numa situação bem difícil, o Atlético Cearense. Os gols do Azulão foram marcados por Índio aos 45 do primeiro tempo e também por Índio aos 24 do segundo tempo. Essa foi a 5ª derrota em 8 jogos do Atlético no campeonato. Próximo jogo, então, do Cearense, Crato e Icasa. Muito bem, mesmo com 1 a menos em todo o segundo tempo, o Icasa conseguiu vencer o Crato 1 a 0, gol marcado por Felipinho aos 37 minutos do segundo tempo. O Icasa vem num crescente muito bom aí no campeonato. Essa foi a 3ª vitória seguida do Verdão do Cariri, que chega agora entre os 4 primeiros aí da competição. Já conseguiu atingir a zona de classificação a equipe do Icasa. Já o Crato se afunda cada vez mais aí na lanterna. Essa foi a 6ª derrota consecutiva da equipe. No primeiro turno, o Crato venceu o Icasa por 1 a 0, a única vitória do Azulão no campeonato. Próximo jogo, Ferroviário e Iguatu. Mais uma vitória
do Ferroviário. Essa foi a quarta seguida, 1-0 diante do Iguatu, que perdeu pela terceira vez seguida. Aos 22 do segundo tempo, Edson Cariús, sempre ele, marcou o gol da vitória do Ferrão, o Ferrão que vai muito bem aí na competição. E agora o último jogo da rodada, Pacajus e Caucaia. O Pacajus interrompeu a série de 5 vitórias consecutivas do Caucaia, mesmo assim a Raposa continua na liderança do campeonato. Testinha abriu o placar para o Pacajus aos 28 minutos do primeiro tempo, só que o Vitinho deixou tudo igual aos 44 minutos do segundo tempo, empatou o jogo para a equipe do Caucaia, final 1-1. Então, amigo torcedor, esses são os jogos que aconteceram aí no domingo, dia 30 de janeiro, pelo Campeonato Cearense. Vamos ver agora a classificação do campeonato. Olha só, o Caucaia é líder com 20 pontos, 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates. Vai muito bem a equipe do Caucaia, assim como o Ferroviário. As duas equipes aí ainda não perderam na competição. O Ferroviário está em segundo com 18 pontos. Lembrando que os 2 primeiros colocados já vão direto para a semifinal. E aí o terceiro e o quarto colocado, que hoje é o Maracanã com 12 pontos, e o Icasa em quarto com 11, as equipes que ficarem em terceiro e na quarta colocação jogam as quartas de final com Ceará e Fortaleza, que só entram na segunda fase, nas quartas de final no Campeonato Cearense. O Pacajus caiu para a quinta colocação, tem 10 pontos, o Iguatu tem 7 pontos na sexta colocação, e aí na zona do rebaixamento, o Atlético Cearense, equipe que subiu da Série D para a Série C no ano passado, amarga aí a penúltima colocação com apenas 5 pontos em 8 jogos, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. E na última colocação, o Crato com 4 pontos em 8 jogos, já são 6 derrotas da equipe do Crato. Então tá aí, amigo torcedor, a classificação do Campeonato Cearense. A gente tem aí, em termos de gols marcados, o Ferroviário, o melhor ataque da competição, com 17 gols, o Caucaia em segundo com 13 gols, depois Iguatu e Maracanã com 10 gols, a equipe que menos marcou, o Crato com 3 gols, o Atlético 5, o Icasa 6 gols aí. Esses são os ataques, classificação dos ataques aí do Campeonato Cearense. E agora a classificação aí das defesas, as melhores defesas, Caucaia e Ferroviário, que só tomaram 5 gols até agora no campeonato. A pior defesa do Crato, que já tomou 14 gols, e o Atlético Cearense a segunda pior defesa, com 13 gols tomados até aqui. Já foram marcados no Cearense 71 gols em 32 partidas, uma média aí de 2,22 gols por jogo. E aí agora a gente tem a próxima rodada com Maracanã enfrentando a equipe do Crato, o Caucaia pegando o Ferroviário, jogo aí que vale a liderança do campeonato, Icasa contra Atlético Cearense e Iguatu pegando aí a equipe do Pacajus. Tá aí então, amigo torcedor, o Campeonato Cearense também passado a limpo aí para você. Tivemos então nesse vídeo o Campeonato Catarinense e o Campeonato Cearense. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, dê um like, dê um joinha, isso ajuda muito na divulgação do vídeo aí no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, amigo torcedor, é muito legal ter você aqui com a gente. E é lógico, pode comentar à vontade, a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.